Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um Café da Mãe Construção. Para quem não me conhece, vamos apresentar rapidamente, né, Miriam? Eu acho importante. Sim, Eu sou a Nívia, educadora parental, coach familiar, psicóloga em formação e também trabalho no Diário da Mãe Construção e também no Afeto, que é uma associação que abriga projetos como o Diário da Mãe. E é uma alegria estar aqui para a gente poder conversar um pouco com a Miriam, que sempre traz muito conhecimento, muita informação, muitos insights nessas oportunidades que a gente tem de conversar, de trocar. E aí, todo mundo que tiver, seja bem-vindo para poder participar conosco desse café, né? pois é. Vamos lá? Vamos, né, Se Nívia? Eu apresente um sou a pouquinho, então, Miriam, Miriam. eu sou psicóloga, eu sou mestra em desenvolvimento infantil, eu sou psicanalista, mas eu sou orientadora parental por opção e acho que esse é o caminho que eu sempre desejei fazer. E hoje a gente vai falar de uma comunicação necessária e importante que são as emoções mais difíceis, né? Quando a gente quer tudo de bom para os filhos, a gente quer que os filhos sejam felizes, né? E a gente quer, às vezes, até poupar eles de sofrimento, mas tem situações que não tem gente, são impactantes e nós, enquanto pais e mães, nós temos que ter estrutura para poder estar com os pequenos nessas situações, né? Que nem sempre são fáceis, são perdas às vezes muito dolorosas e se a gente não tem uma estrutura para poder estar com eles, mesmo sofrendo e com emoções fortes, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, assim, né? Quando eu perdi meu pai ou eu perdi minha mãe, a gente sente muito e os filhos verem que a gente tem emoção, que a gente sofre também, é uma forma de validar as emoções que eles sentem, né? Toda vez que eles estão passando por situações difíceis, inclusive por bullying na escola, né? A gente validar essas emoções, esses sofrimentos deles, é muito importante. Agora, hoje a gente está se propondo a falar de uma coisa muito difícil, que é o suicídio, né? O que a gente pode pensar a respeito, né? Como é que a gente pode... Eu não sei se a gente pode evitar suicídio, né? Porque eu até estava conversando com a Nívia, eu não sei se se quer realmente se suicidar, se a gente tem muito o que fazer, né? Porque, em geral, suicida, até onde eu sei, tá? Eu não vou afirmar, ele, em geral, não avisa, ele vai lá e faz, não é? Agora, cabe a nós, enquanto profissionais, pais e mães, a gente criar os filhos com uma boa estrutura emocional para ter condição de suportar as adversidades que a vida traz. Você concorda, Nívia? É isso, né, Miriam? Eu também concordo. Não sei até que ponto também compartilho da sua opinião, mas também não tenho tanto conhecimento a fundo de saber até que nível é possível prevenir em todos os casos, em todas as situações. Mas eu acredito muito também que precisa, né? O Setembro Amarelo tem o lema, né? Se precisar, peça ajuda. Mas por que será que é tão difícil pedir ajuda, né, Miriam? E aí a gente vem conversar sobre como criar ou algumas orientações, né, as nossas próprias experiências, de como criar esse ambiente em que as pessoas sintam confortável, até acho até difícil, é uma palavra até meio forte, mas que elas consigam pedir ajuda, né? Ou como a gente entender o pedido de ajuda Isso, dos nossos filhos, que às vezes ele não é direto, ele não é. E isso. eu acho que passa por isso que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Quando eu convidei a Miriam para a gente conversar para o tema, né? A gente já tem esse hábito de todo fim do mês ter esse bate-papo. E quando eu sugeri para ela do tema ser isso, ela me falou assim: nós vamos mesmo falar sobre isso? Porque é isso, né? Não é fácil. Não Não. é fácil para a gente.
falar aqui nas redes sociais, fazer uma live sobre isso. Assim como não é fácil criar esse ambiente e ter esse espaço para poder falar sobre isso na família. Mas eu de verdade acredito que o primeiro passo seja a gente buscar falar sobre isso, não deixar de falar essas coisas. Por mais que no primeiro momento seja meio atrapalhado, seja com sem saber direito, talvez até começar falando sem saber direito. Né? Nem sei direito como que nós vamos Eu acho começar. que Né? sim. Eu acho que sim. Você sabe que eu estava pensando, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, quando um bebê nasce, o que ele está fazendo? Ele está buscando a vida para não morrer, não é? Se o bebê passa Uhum, do tempo na barriga da mãe, ele não tem condição de viver. Então, essa briga né, essa luta entre a vida e a morte está sempre presente. Só que a gente passa a vida sem pensar que existe a morte, né? A uhum. gente não quer pensar, a gente não quer falar, a gente não quer pensar, né? Que a gente vai vivendo assim, atropelando. Isso que, na verdade, está sempre presente na vida da gente. Só que a gente não quer pensar e não quer parar para olhar. E nem é para parar para olhar, né? Vamos combinar que nem é para você parar muito para olhar, mas que ela está sempre aí, tá, não é? Está sempre aí. É isso. Então, então, existe, eu acho que até um tabu de falar disso, de poder Uhum. falar disso. Agora, que um suicídio é uma coisa muito violenta, toda vez que a gente fica sabendo que alguém. Eu tive uma situação familiar recentemente, né? E é muito chocante. Como é que uma pessoa faz isso com ela? Normalmente, em geral, é uma pessoa que está sofrendo demais, 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 que ela não tem mais condição de refletir que a vida pode ser boa, que é bom viver, não é? É uma pessoa que está muito doente. É. Então, E é- é muito sofrimento e é muito chocante, é muito violento pensar. Então, tem todo um contexto nessa. E é uma coisa que, apesar da gente pensar que Setembro Amarelo tem essa bandeira é para o ano inteiro, para todos os anos, não é só para setembro, né? Quer uhum. dizer, setembro se realça isso, mas a gente não pode parar de pensar nisso. Que isso existe. E criar uma condição dentro de casa, como você falou, né? De abertura, de possibilidade de se conversar do que for. Isso tem que ser plantado desde sempre, desde que o bebê existe, desde que o bebê já existe na barriga, essa relação já tem que ser honesta, transparente, sincera, para poder ter qualquer conversa poder existir. Agora, existe uma dificuldade nossa, de pais e mães, também de conversar disso. Dessa violência que é alguém tirar a própria vida, né? É uma violência. Para nós que estamos vivendo. E eu acredito muito, né, Miriam, que muito disso passa por uma questão de você não também externar e olhar e falar daquilo que você sente, né? Como dentro da família, né? Então, gerar esse espaço, se tiver essa ajuda, mas de repente numa família onde que tá todo mundo feliz, todo mundo feliz, assim, todo mundo demonstrando alegria, todo mundo demonstrando que tá tudo bem, todo mundo demonstrando que tá sempre tudo bem, será que essa pessoa vai ter o espaço para poder pedir ajuda? Se ninguém pedir ajuda, se ninguém. Ou sempre. Não é que ninguém. Se todos os entes estão sempre buscando mostrar que está tudo bem, buscando mostrar que tá dando conta, buscando mostrar que vamos lá. Sempre esse tempo todo, né? Me lembra até o Divertidamente, quando a tristeza do primeiro, né? Quando ela tenta Sim. chegar e a alegria não deixa. Não, não é, não é. Então, talvez passe por começar a externar dentro da família mesmo as dificuldades do dia a dia. Nossa, hoje eu tô triste, tá difícil, eu tive um dia corrido, aconteceu isso no trabalho que me deixou triste, e a começar a falar um pouco disso e talvez até nesses momentos começar a pedir ajuda.
Então, talvez o pedido de ajuda nas pequenas coisas do dia a dia, né? Que a gente acaba não se permitindo pedir ajuda, possa começar a plantar essa sementinha para pedidos de ajudas quando forem maiores, ter esse espaço, né, Miriam? Eu fico Eu concordo com pensando você, é sobre, isso mesmo. É isso mesmo. sobre essa questão, né? Eu acho que ter lugar na família para essas nuances de emoções, né? Que existem dentro da gente mesmo. Não ter essa necessidade de está tudo bem, está tudo sempre lindo, está tudo sempre maravilhoso, vamos, sabe, assim, tipo, eu tô triste, então eu vou passear no shopping e fazer uma compra, por exemplo. Por que não pode ficar triste? Por que o triste não pode existir? Por que não pode ter lugar para a tristeza, para o desapontamento? Entende? Na hora que você estava falando também, eu estava me lembrando, há muitos anos atrás, eu atendi um menino que era autista. Eu tinha um pacientinho que era autista, pequenininho. E esse menino, ele precisava aprender a nomear os sentimentos. Ele não sabia. Ele não sabia o que era estar triste, o que era estar alegre. Ele não tinha noção. Ele não sabia, sabe? Então, isso a gente tem que fazer com os nossos filhos também. Não precisa ser filho com problema. A gente tem que, desde pequenininho, ir falando para as crianças: hoje a mamãe está triste, hoje a mamãe não está legal, sabe? Ter lugar para todas essas coisas, porque, de repente, uma família, como você estava descrevendo, que tudo é ótimo, tudo está bem, nós vamos dar conta, não sei o quê. Uma criança que é mais depressiva, que tem personalidade, não é deprimida, não é isso que eu estou falando. Uma criança que é mais introspectiva, pronto, melhor. Uma criança mais introspectiva, ela vai se sentir fora da curva naquela casa, porque não tem espaço para ela ser mais introspectiva. Porque está todo mundo oba-oba. Como é que faz? É Entende? Quer dizer, verdade. precisa ter E quando a espaço. gente reconhece, né, Miriam? Quando a gente reconhece e entende o que a gente sente, a gente também vai desenvolvendo a habilidade de reconhecer o que o outro sente quanto traz, né? Então, Claro. falas que são muito comuns na família, que fala assim, ele tá assim é porque ele quer atenção, ele só quer atenção. Não, né, que é comum a gente ouvir, mas isso é um sinal, né? Que atenção é essa que Pois ele é. está precisando, né? Então, se muitas vezes esse sentimento ele não é valorizado, como que essa criança ela vai ter condições de pedir ajuda? Porque é a forma que ela está usando para pedir ajuda e Claro. muitas vezes ela recebe como resposta: não, ele só quer chamar atenção, ele só quer isso. Então, quando? Então, será que a gente está assim nesses comentários, nesse momento, validando esse espaço de realmente ter esse local onde, ao pedir ajuda, ele vai ser entendido que está precisando de ajuda? Porque o próprio chamar a atenção é um pedido de ajuda, né? Qual a Claro. necessidade dessa criança que está aí? Então, Mesmo que seja, pode não ser e pode ser, mas mesmo que seja, esteja tudo certo, ele está precisando disso. E vamos lá ver o que está acontecendo, porque muitas vezes esse chamar a atenção ele passa por algo que não é valorizado, né? Só quer atenção, só quer. Né? E esse mundo está tão carente de pessoas que entendem que a atenção é importante, né, Miriam? pois é. Pois é. Acho que você está tocando num ponto tão delicado, sabe? Porque, assim, por um lado, a gente estimula a criança à solidão com essa forma, né? Porque está cada um voltado tanto para si mesmo que você fica incapacitado de olhar para o outro. E quando a gente é pai, mãe, a gente precisa saber olhar para o outro, mas para eu olhar para o outro, eu primeiro preciso saber olhar para mim. Mas olhar para mim de uma forma de reconhecimento das minhas emoções. Se eu não conheço as minhas emoções, eu não conheço as minhas necessidades, como é que eu vou ter repertório para poder conhecer o outro? Como é que eu vou ter repertório para poder reconhecer o que meu filho pode estar me pedindo? Às vezes a criança não tem recurso ainda de falar, de expressar. Eu sou a pessoa que vai prover para o meu filho o recurso para ele poder se expressar.
Quando eu falo do meu sentimento, eu estou dando para ele o repertório para ele falar do dele. Estou ensinando. Quer dizer, não deixa de ser uma forma de a gente ser professor dos filhos. A gente é o espelho do filho, né? Na hora, É verdade? na hora, então, ele só tem a mim quando pequeno, ele só tem a mim e o pai, né? A mim quer dizer pais, né? Não estou falando de mim pessoa, mas ele só tem os pais como referência para ele poder construir o repertório dele de emoções e de sentimentos, né? Como é que ele vai nomear? Então, a emoção é uma coisa que brota, vamos falar assim. E nomear as emoções, você está dando nome para as emoções, aí vira um sentimento, entendeu? Na hora que você nomeia as emoções, você está dando nome para o sentimento. Você está nomeando. Porque a emoção, ela vem sozinha. E aí você poder dizer o que você está sentindo, você já está nomeando o sentimento. Você está nomeando a tua emoção que virou sentimento, entende? Então, o pai e a mãe, eles são os funcionários da criança, eles são vamos dizer, a extensão da criança para poder funcionar nesse sentido. Então, quando a criança é pequenininha, os pais precisam ficar atentos com esse tipo de coisa, mas eles têm que saber, entende? Informar, a gente precisa informar, isso que é a nossa função aqui. Isso que a gente está tentando fazer, né, Nívia? Informar os pais, porque eu acho que a gente vem de uma geração, pelo menos eu, né? Você é bem mais nova que eu, mas meus pais não sabiam isso, eles não tinham essa informação. E eu fui me informar, e hoje eu estou muito mais informada do que quando meus filhos eram pequenos, né? E a gente tem que passar isso para frente, que eu acho que essa é a nossa função. Agora, quando a gente escolheu ser orientador parental, né? É verdade? Então, é muito importante a gente saber das nossas emoções para a gente ajudar os nossos filhos a saberem expressar as emoções deles e nomear o que eles estão sentindo para poder comunicar. E nós, como pais, a gente tem que saber ler, muitas vezes, o que eles não sabem falar. Sabe? A gente E tem que mesmo usar a na, nossa... e Fala. mesmo na adolescência, né, Miriam? Quando Sim. eles já conseguem falar, mas às vezes falar, mas às vezes eles não conseguem dizer o que estão buscando, né? Então, por exemplo, Adolescente é uma criança um pouquinho maior só, né? pois é, esse fim de semana mesmo, essa semana mesmo, a minha filha virou para mim e falou assim, ela estava com uma excursão na escola, e ela falou, mãe, se eu falar para você, aí nós ficamos sabendo que um colega não queria ir para a excursão, aí eu vou trazer esse exemplo para a gente pensar no observar os sinais além da fala, né? Então ela pegou e falou assim, ô mãe, se eu falasse para você que eu não quero ir para a excursão, estava tudo bem? Como que você ia reagir? Você ia permitir? Eu falei assim, filha, nesse caso eu ia investigar, porque você adora excursão. Então isso ia ser um comportamento muito diferente do que você costuma ter. Então, eu ia acolher, mas, em paralelo, eu ia lá na escola saber o que estava acontecendo, o que aconteceu. Eu ia investigar a situação, por quê? Porque esse seria um comportamento fora do que você costuma. Sim. Você adora excursão. De uma hora para outra, você falar que não quer ir para a excursão, o que não tem a ver com o seu colega, que de repente ele não quer ir, tem outras prioridades. Então, eu não sei o que aconteceu lá, mas no seu caso, aí ela ficou me olhando, eu ia lá, eu ia conversar na escola, eu ia ver com seus amigos, eu ia procurar entender e ver com você também o que aconteceu. Então, porque é uma forma de comunicação que ela meio está diferente. Então, investigar o que está levando a ter esse comportamento diferente, Sim. porque a comunicação também ela se vai por comportamentos, né, Miriam? Sim, sim, senhora. Então, ter esse olhar amplo, né, para poder a gente perceber essa comunicação das diferentes formas, né? E você falando, e voltando um pouquinho que você falou, né, eu vou ler um trechinho da carta, uma carta que nós recebemos aqui no Diário da Mãe, que é esse espaço de cartas, que essa mãe conta um relato de um episódio de suicídio na escola das filhas. E aí, como foi a sensação dela nesse dia, em que, de repente, a escola veio e falou que não ia ter aula,
mas todo mundo já sabia que se tratava, não falou abertamente, mas todo mundo se tratava de um suicídio, né? Uhum. Então, ela escreveu assim, num trecho, né? Quando todo mundo ficou sabendo, e ela foi, né, conversar com as filhas, e ela falou, aí veio o medo, e aí ela trouxe o medo pessoal. Um medo enorme tomou conta de mim, principalmente em relação às minhas filhas. Pois é fato que, na realidade, não tenho controle do que se passa na cabeça delas, no pensamento delas. E nessa fase da adolescência, da descoberta, da mudança, tudo é novo, instável, incerto. Acredito que elas não sejam assim tão diferentes dessa menina que não suportou a sua dor. E então eu me pego pensando, o que fazer com esse medo? O que fazer com essa sensação de incapacidade aliada à responsabilidade de ser mãe? Bom, o que eu fiz mesmo foi assumir minha fragilidade, minha vulnerabilidade. Então falei com elas do meu medo e expliquei do que eu acredito. Então, isso traz um pouco, né, Miriam, que traz Sim, um pouco complementar o que você estava falando, né? Da dificuldade que é esse assunto, da dificuldade que é e dessas realidades que vêm parar dentro da casa da gente, e eu acredito que é importante aproveitar isso e utilizar isso como oportunidades de diálogo. O que sim. não é fácil, porque muitas vezes não leva a paralisar, não vou falar sobre isso. Mas, de repente, falar como que isso chegou para a gente, né? Com certeza, eu Como, acho que sim. É por aí mesmo, eu concordo com você. A gente falar do impacto que isso causa na gente abre espaço para eles poderem pensar e expressar como é que fica para eles, né? porque é uma situação muito complicada, né? E é Muito, difícil. E às vezes a muito. gente vai falar gaguejando, a gente vai falar sem saber direito as palavras. Pode ser que à noite a gente vai dormir e vai pensar, nossa, podia ter usado essa abordagem, podia ter usado essa. Mas é um músculo, né, Miriam, que a gente vai desenvolvendo. Então, no É começo, verdade. possivelmente vai sair meio atropelado, meio complicado, mas eu vejo tão importante ter esses espaços, né? Ao invés de, não, vamos deixar para lá, não, não é bem isso, né? É, mas trazer como oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Pode ser que na primeira vez dure 1, 2 minutos, porque a gente realmente não dê conta, mas já deu a destravada na porta, né? Já, Sim, mas eu acho já é uma começou. situação muito impactante, né? Eu acho que a gente, quando, como mãe, a gente fica se pondo no lugar da mãe que perde um filho dessa forma. E aí entra uma condição assim de que onde eu falhei, o que, que eu não fiz, o que, que eu não vi. É muito triste. Eu acho é muito difícil mesmo. Né? A gente, como mãe, eu acho que a gente por aí, né? É muito difícil mesmo. É, é, é difícil, né? Mas é importante, né, Miri? Apesar dessa dificuldade, a gente Não, tem que falar, sim, inclusive dessa dificuldade. até para a gente entender um pouco essa dificuldade nossa, né? Até para a gente poder ir falando um pouco, a gente vai colocando essa dificuldade nossa, onde que ela vai ficar, vai acomodando, a gente vai acolhendo um pouco também. Às vezes o falar, né, nos ajuda até a entender e acomodar essa dificuldade, né? Eu E acho que situações ela, assim, Nívia, elas nos colocam diante de como a gente é frágil e de como a gente é pequeno, sabe? Pequeno no sentido de impotente mesmo, né? Nos colocam diante da impotência que a gente tem diante das coisas que acontecem. Não? Essa é pior ainda, mas diante das coisas, né? As coisas vão tomando uns rumos, às vezes, que a gente nunca imaginou, nunca pensou, né? Então a gente tem que. São coisas, assim, tem situações na vida que elas são muito impactantes nesse sentido. E se a gente não tem uma estrutura, se a gente não tem uma base, né, que vai sendo construída desde o nascimento, da barriga mesmo, desde a gestação,
A gente, às vezes, sucumbe mesmo, não cria condição de enfrentar esses imprevistos muito violentos, que são da vida, que acontecem mesmo, né? Então, o diálogo é fundamental. O espaço, o olhar, né? A observação, o estar junto, o ser companheiro. E aí a gente entra com aquela velha história, né? Sem julgamento, sem crítica. E é verdade mesmo. Né? Eu acho que isso tinha que ser o mantra diário de toda mãe e todo pai. Não julgue seu filho. Né? Não critique seu filho. Primeiro escuta. Ninguém é dono da verdade. Eu não sei o que é bom para o meu filho. Meu filho é outra pessoa. Filho não é xerox. Ele não é igual a mim. Ele é outra pessoa. Né? Vamos respeitar a individualidade dos filhos da gente com observação, sem julgar, sem criticar, acolhendo quem ele é, com o jeito que ele é. Né? E é assim que a gente abre espaço para o diálogo, para a conversa. Para ter uma casa harmoniosa. E aí, né, Miriam, aqui quando na carta, vou só trazer um pouquinho aqui no finalzinho, né? Essa mãe estimula, trazendo, né? Ela fala aqui que toda a dor ela é real, ela é importante. Verdade. Bom, Marlene, eu vi aqui que tem uma solicitação para participar do vídeo, e aí eu gostaria de saber se foi sem querer ou você quer participar com a gente e conversar, porque se quiser, é super bem-vinda, não é, Miriam? Trazer claro, alguma sempre. coisa, trazer alguma questão. Nos fala aí, por favor, enquanto você fala, e aí eu vou trazer aqui um pouquinho. Nós estamos aguardando o seu retorno aí, viu? A mãe sem fala querer, ela que disse a que foi sem conversa... querer. Ah, foi sem querer? Ah, então tá bom, porque se quiser, super bem-vinda. E aí a mãe termina com uma reflexão, né, com essas filhas, perguntando o que as faz sentir acolhida? Como podemos melhorar o acolhimento na nossa casa, na nossa família? E eu acho que são perguntas que é importante a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Sim. Como tanto trazendo uma pergunta de autorreflexão, o que eu preciso para me sentir acolhida na minha família e como eu posso expressar isso, e como um diálogo, né? Perguntando para os outros pessoas da nossa família, como que você se sente acolhido, como que, né, se você precisar de ajuda, o que precisa acontecer na nossa família para que você tenha esse espaço de pedir ajuda, né, Miriam? Porque eu acredito que isso não é uma resposta pronta, não é uma resposta única. Ela não vai ser verdade o tempo inteiro, porque a gente vai se ela pode transformando, mudar. Isso. ela vai mudando. Então, por isso que eu acho que são perguntas que elas precisam estar sempre nos movimentando, né, dentro desse assunto, principalmente, né? Você estava falando, estava pensando assim, pois é, a gente nunca tem repouso, né? A gente precisa sempre estar mudando, prestando atenção, vendo como as coisas podem ser feitas, o que precisa a cada momento, porque as coisas mudam. A gente muda, né? Os filhos mudam. Então, mulherada, não tem repouso, presta atenção, não tem descanso. É assim mesmo, né? A gente está sempre se renovando e a gente está sempre refletindo se a gente tem que mudar, se o jeito que tá bom. Se não tiver, a gente arruma, ué. Não é? Não estamos aqui para isso? Bom, então eu acho que com essa reflexão a gente termina o nosso café desse mês, né, Miriam? É isso aí. Eu agradeço muito a bom. participação. Não sei quem está aí com a gente gostaria de falar alguma coisa, de perguntar. Nós temos esse tempinho aí. O nome aqui do Afeto, do Diário da Mãe, agradeço muito a oportunidade dessa troca e dessa conversa sempre com você, bom, né, Nívia? que sempre bom.
sempre traz assim, observações, sempre traz novos pontos de vista e sempre nos ajuda a compreender melhor e nos faz refletir, né? Eu acho que e é sempre um bate-papo muito gostoso. Ai, que Muito obrigada. bom, Nívia. Fico feliz. Eu acho que às vezes eu falo coisas assim, não sei se eu falo um pouco demais, mas olha lá, a Jaque falando que é sempre bom ver nós duas. E Que é sempre bom, bom ver você por aqui também. obrigada. Então tá bom, Nívia, gente, obrigada. Nívia, valeu. Acho que a gente trazer essas polêmicas é importante. Acho que a gente tem que. Eu acho que a gente podia a gente podia se especializar nessas polêmicas, né? Acho que a gente gosta de trazer uma polêmica. Acho que a gente podia se especializar nisso. Então vamos lá. Então tá Vamos bom, gente. lá. Muito obrigada. Mês que vem nós Mês que estamos vem estamos aí de aqui. novo, né, Miriam? Isso aí, tá tudo certo. Um Então tá bom, obrigada, Nívia, abraço. pelo convite. Beijo para todo mundo, beijo para você e bom fim de semana para todos.